Olá para todos e vamos lá a mais um estudo. Como era a alimentação nos tempos de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, do Velho Testamento, no tempo dos profetas? Como era? Será se tinha arroz e feijão? Vamos ver. O que Jesus e os apóstolos comiam, bem como os profetas? A alimentação na época de Jesus era baseada em alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, leguminosas, pão integral, óleos vegetais, especialmente o azeite. Jesus tinha uma forma humana. Ele era Deus e era homem, mas como homem, ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu sono, sentiu dor. Tudo que nós sentimos e precisamos, ele também precisou, inclusive se alimentar. Então ele tinha uma forma humana. E muitas passagens do Novo Testamento o mostram ele se alimentando como seus discípulos e seguidores comiam. Exemplos: foi servido vinho no casamento, festas com pão e peixe, e Santa Ceia, que era pão e vinho. A Bíblia cita uma passagem onde Jesus come um pedaço de peixe grelhado. Lucas 24, 41. O que nos prova que Jesus comia. E ao fato de ter ficado em 40 dias de jejum e depois sentiu fome, porque ele era humano. Então deixa claro que ele se alimentava. A dieta no período tinha como base o pão e o vinho, que é muito citado ou mais citado na Bíblia. O azeite de oliva, que era essencial, figos, tâmaras, romãs, nozes, grãos de bico, lentilhas, queijos. A lentilha, que tem a famosa história lá de Esaú, que se vendeu por um prato de lentilha. Tinha carne de cordeiro, carne de bode, que também era bastante consumido. A Bíblia nunca citou arroz e feijão, que é o nosso alimento. E com certeza não havia alimentos industrializados como hoje, como bolachas, que é com conservantes, com corante, com um monte de produtos químicos, que mesmo que a pessoa leia na embalagem, não vai entender nada. E nem havia tantas opções de alimentos como hoje. Hoje temos pizzas, temos lanches diversos, pratos diversos. Creio que naquele tempo não tinha. Mas, por outro lado, eram mais saudáveis por serem coisas naturais, sem conservantes e produtos químicos que com certeza naquele tempo não havia, e hoje tem. A religião judaica hoje, baseada no Antigo Testamento, ainda segue este tipo de alimentação. Em Emaús, estando com seus discípulos, Jesus, à mesa, ele partiu o pão para comer. E também os evangelistas narram os milagres da multiplicação deste alimento, do pão e do peixe, como também o cordeiro e tantos outros que fizeram parte da comida da época e que possuem benefícios à saúde. Quando Jesus ressuscita, ele come o peixe e pão com seus discípulos. Veja, mesmo depois de ressuscitado com o corpo glorificado, ele se alimentou. Não sei se era necessário, né? Claro que não podemos afirmar que era necessário ele comer para não passar fome, porque ele era um corpo glorificado, né? Não podemos dizer que esse corpo glorificado sentirá fome, porque os salvos no céu terão o corpo semelhante ao corpo de Cristo. A Bíblia cita as bodas de Caná em João 2, até a pesca milagrosa. A comida e a bebida estão por todas as partes nos 4 evangelhos, como também no Velho Testamento, que são os mesmos alimentos. Algumas das passagens importantes da vida de Jesus aconteceram ao redor de refeições. Nas bodas de Caná, o Evangelho de João diz que o acontecimento foi o início do ministério de Jesus, seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. E mais tarde, Jesus recebeu críticas dos fariseus por comer com os pecadores e teve que defender seus discípulos por apanharem
espigas no sábado, milho, cereal. Em Gênesis capítulo 1, e verso 30, Deus disse que todo o animal que Deus tinha feito serviria como alimento. Deus fez animais e frutos para o consumo. O porco, Deus proibiu mais lá na frente, no tempo de Moisés, por questão de saúde, devido à má conservação. Poderia transmitir doença devido à má conservação. Pois Deus disse que todos os animais poderiam comê-lo. Só foi proibir lá na frente. Hoje não existe nenhuma proibição alimentar em nossos dias. No Novo Testamento não havia nenhuma proibição de alimentos. Somos nós que temos que nos cuidarmos para termos uma boa alimentação saudável, para evitarmos doenças. Esse é o nosso dever. Jesus disse que pecado é o que sai pela boca e não o que entra pela boca. Então, para ricos e pobres, igualmente, naquele tempo, o pão era o centro da dieta mediterrânea daquele século, daquele tempo. Era feito todos os dias, da mesma forma que nós comemos arroz e feijão todos os dias, que é o nosso alimento principal. Mesmo que um dia tenha macarrão ou outro prato, mas o arroz e feijão nunca falta, porque é o alimento principal dos nossos dias. Então, o alimento que eles comiam como o pão, era comido em todas as refeições, e era o alimento principal deles. O pão era o que as pessoas comiam para viver, da mesma forma que nós comemos o arroz e o feijão para viver. Nós também comemos pão. De manhã, comemos pão. À tarde, e alguns comem até à noite, no lugar da janta, para não engordar. Mas de uma forma ou de outra, o pão não é o nosso alimento principal. Ninguém vive de pão, né? Senão a pessoa faltaria nutrientes, porque o pão que a gente come, o tamanho do pão que nós comemos e a quantidade não é suficiente para substituir o arroz e o feijão. A Bíblia não fala muito sobre isto, mas se baseando e pesquisando, a conclusão que chegamos é esta mesma. Então é isso aí. Então, se você gostou, dê um joinha para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva. Visite o Shorts, que agora o Shorts, a partir do dia 15 de outubro, poderá ser postado 3 minutos. E eu vou postar vídeos curtos lá no Shorts com estudos bíblicos. Visite o Shorts para ver os demais vídeos que eu vou postar quase todos os dias, a partir de segunda-feira. Então, obrigado e até o próximo.